Olá pessoal, tudo bem? Tamar aqui. Deus se preocupa com a tua oferta? Deus observa as tuas contribuições para a obra dele? A oferta de alguém pode ser fingida? Algum sacerdote na Bíblia foi punido por Deus por usar mal, de maneira errada, a oferta que o povo dava? Tudo isso e muito mais você vai ver neste vídeo. Se ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva. Já deixa o seu like, o seu joinha e compartilhe com mais pessoas para que mais pessoas sejam também abençoadas. Vem comigo! O ato de ofertar também faz parte do culto a Deus e ele não se agrada quando alguém oferta de maneira hipócrita, inautêntica, tentando mostrar uma virtude que na realidade não tem. E a Bíblia nos mostra um exemplo de um casal que pecou contra o Espírito Santo de Deus ao apresentar a sua oferta. A igreja primitiva, fundada sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, era uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia da graça, que vivia unida e pregava a palavra de Deus com ousadia, testemunhando da ressurreição de Cristo. Ninguém demonstrava ter mais do que ninguém. Os cristãos compartilhavam daquilo que possuíam e ninguém passava necessidade, porque aqueles que tinham propriedades ou casas vendiam e repartiam o dinheiro com os que precisavam. Isso não significa que a igreja era perfeita. Assim como hoje, a igreja daquela época também era formada por seres humanos, também tinha os seus problemas. Porém, a despeito das perseguições e das dificuldades que existiam, havia na igreja o fruto do Espírito, como Paulo diz em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé, temperança. A igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e o povo temia a Deus, de maneira que o Senhor trabalhava no meio do seu povo, realizando sinais e maravilhas. Que a oferta para Deus é algo importante é tão claro que logo no 4º capítulo da Bíblia nós encontramos Caim e Abel trazendo cada um uma oferta ao Senhor. E o ato de ofertar está por toda a Bíblia Sagrada. No Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 41, Jesus está sentado em frente à arca do tesouro, observando a maneira como a multidão fazia sua oferta a Deus. Um dos generosos da igreja primitiva, que vendeu sua propriedade e ofertou para ajudar os necessitados, foi o levita José Barnabé, o filho da consolação. O que separa o ato de Deus, receber ou não a oferta de uma pessoa, pode ser uma distância tão pequena quanto a de um versículo da Bíblia. Em Gênesis 4 e 3, Deus recebe a oferta de Abel, mas no versículo seguinte não recebe a de Caim. Da mesma forma, um versículo na Bíblia separa Barnabé, o generoso, do casal Ananias e Safira. Nos últimos 2 versículos do capítulo 4 de Atos, aparece Barnabé, e no primeiro versículo do capítulo 5 aparece o casal. Porém, da mesma forma que Caim e Abel, Deus recebe a oferta de Barnabé, mas não recebe a de Ananias e Safira. E Deus não está preocupado com quem oferta primeiro. Caim ofertou primeiro do que Abel e teve a sua oferta rejeitada, ao passo que Barnabé, primeiro do que o casal, também ofertou e teve sua oferta recebida. Qual a diferença, então, na forma de ofertar para que Deus recebesse uma oferta e outra não? Abel tinha fé, mas Caim era do maligno e suas obras eram más. Barnabé era sincero, Ananias e Safira não. Barnabé vendeu a sua propriedade e fez a doação com sinceridade. Simples assim. Porém, o casal vendeu uma propriedade por um valor X e fizeram um acordo para dizerem que tinham vendido por Y. Em Atos capítulo 5, versículo 3, o Espírito Santo revela isto para o apóstolo Pedro, que sendo usado por Deus sem saber, no dom da palavra da ciência, da palavra do conhecimento, pergunta para Ananias: por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do valor? Guardando a propriedade, não ficava para você? Não era obrigado a vender. E vendida, não estava em teu poder o dinheiro?
não era obrigada a doar. Por que projetaste esta ideia no seu coração? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Quando Ananias ouviu isto, caiu morto. Levaram seu corpo e o sepultaram. Quase 3 horas depois, sua mulher aparece sem saber do que tinha acontecido. Pedro lhe pergunta, me conta, você vendeu por X aquela propriedade? Ela disse, sim, por X. Pedro lhe pergunta, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Acabaram de sepultar o teu marido, também vão te sepultar. Caiu morta. Isso trouxe para toda a igreja e todo o povo temor de Deus. Devemos cuidar do nosso coração. E como disse o apóstolo Paulo aos Efésios no capítulo 4, versículo 27, não dar lugar ao diabo. As coisas de Deus devem ser levadas a sério e não de qualquer maneira. Deus é justo e não tem nem o inocente por culpado, nem o culpado por inocente. O pai da mentira é Satanás, mas nós somos filhos de Deus. Paulo diz aos Colossenses, no capítulo 3, versículos 9 e 10, não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. A Bíblia diz, em Provérbios 12, 22, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite, o seu agrado, o seu prazer. Você quer ser detestável, insuportável para Deus ou quer agradá-lo? Fuja da mentira. O Salmo 101, em versículo 17, diz que o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. E no último capítulo da Bíblia, no versículo 12, o próprio Jesus diz, ficarão de fora da Nova Jerusalém, a cidade celestial, qualquer pessoa que ama e comete a mentira. Deus foi severo com Ananias e Safira, porque a igreja estava em seu início, e o Senhor precisava trazer ao povo temor, reverência, respeito, obediência. Deus não poupou Nadab e Abiú, os irmãos do Itamar da Bíblia, porque eles trouxeram fogo estranho perante o Senhor. Deus não poupou a Ofni e Finéias, os filhos de Eli. Sabe por quê? Não? 1 Samuel 2,17 diz assim, era, pois, muito grande o pecado desses homens perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Eles eram qualquer um? No capítulo 1, versículo 3, diz que eles eram sacerdotes do Senhor. Agora veja, eles eram sacerdotes do Senhor, que desprezavam a oferta do Senhor, trazida pelo povo, e tiravam parte da oferta para eles. Ei, você acha mesmo que Deus não vai tratar com aqueles que desviam a oferta que as ovelhas oferecem na casa dele? Pode ter certeza, Deus não se deixa escarnecer, de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Ele é justo e no tempo certo, determinado por ele, ele faz justiça. Se Deus não tratar aqui, o que é muito melhor, Deus tratará na eternidade. Deus não aceitou a oferta de Ananias e Safira. Eles foram desonestos, mentirosos, enganadores. Veja o porquê nós precisamos vigiar o tempo todo. Em Mateus 10, versículo 1, Jesus chamou os seus 12 discípulos e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Judas fazia parte dos 12? Sim. Ele foi chamado somente no fim do ministério de Jesus? Não. Ele também andou com Jesus durante todo o seu ministério. Ei, Judas recebeu poder sobre os espíritos imundos. Judas expulsava demônios. Judas curava enfermidades. Judas curava todo o mal. Mas em Lucas 22:3 diz assim, entrou, porém, Satanás em Judas. E por que Satanás entrou em Judas? A resposta está em João 12:6. Porque ele era ladrão, era ele quem carregava a bolsa com o dinheiro para o sustento dos apóstolos, e ele tirava para ele o que era colocado na bolsa. Judas não vigiou, ele não era mais aquele do início do ministério, cheio do poder de Deus, que expulsava os demônios, com poder sobre espíritos imundos, que curava enfermidades e todo o mal. Não, ele foi se deixando levar. Tira um pouco da bolsa hoje, um pouco amanhã, vai levando de qualquer maneira as coisas de Deus e quando percebe,
Satanás entra no seu coração. Enquanto Abel passa a ser conhecido como justo e entra para a galeria dos heróis da fé, Caim se torna um assassino. Deus avisou a Caim em Gênesis 4:7, dizendo: se você fizer o bem, eu não te aceitarei, mas se não fizeres o bem, o pecado está à porta e o desejo de pecar te dominará. Deus lhe mostrou dois caminhos, o do bem ou o do mal. No versículo seguinte, ele fez a sua escolha, matou a seu irmão. Mesmo avisado por Deus, porque o seu coração era maligno. Enquanto o casal tem um fim trágico por serem desonestos com Deus, o generoso Barnabé é aquele que faz com que o recém-convertido, grande apóstolo Paulo, seja recebido na igreja pelos demais apóstolos. Atos 11:24 diz: Barnabé era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. Note o contraste. Ananias estava com o coração cheio de Satanás. A pergunta foi: por que encheu Satanás o teu coração? Enquanto Barnabé era cheio do Espírito Santo. Não podemos baixar a guarda. Satanás ainda nos tenta nos dias de hoje. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. O diabo anda em derredor, procurando a quem possa tragar. Ananias e Safira não precisavam fazer nenhuma doação. E se fizessem, não precisavam doar todo o valor da venda da propriedade. Mas maquinaram uma mentira para passar uma imagem para as pessoas de serem generosas e de que estavam doando todo o valor, quando na realidade não estavam, não agradou ao Deus que tudo vê e que conhece todas as coisas. Em Deuteronômio capítulo 32, versículo 4, em seu último cântico, diz Moisés: o nosso Deus é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça, justo e reto é. O inimigo é sujo, a carne é fraca, nós somos falhos, mas Deus não tolera o pecado deliberado, se não houver arrependimento. Eva colocou a culpa na serpente. A serpente me enganou e eu comi. Adão colocou a culpa na mulher. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Mas Deus não os poupou por cederem à tentação. Foram lançados para fora do jardim. Adão não precisava ter concordado com Eva em pecar. Safira não precisava ter concordado com Ananias. Que Deus nos ajude e nos guarde debaixo da sua graça. O inimigo continua mentindo para nós e nos incitando a mentir para nós mesmos, para os outros e para Deus. Sobre as contribuições, eu já fiz e está aqui no canal um vídeo explicando detalhadamente a questão do dízimo. Se você não assistiu ainda, assista. Se você gostou desse vídeo, com certeza você gostará também do vídeo completo sobre o dízimo na Bíblia. Vou deixar aqui no final para você clicar. E também vou deixar o link logo aqui embaixo. Fiquemos com o ensino de Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs, se dispôs, determinou, decidiu no seu coração. Porque Deus ama ao que dá com alegria. E no versículo 10, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. E para a mesma igreja de Corinto, ele disse na carta anterior, no último capítulo, no versículo 2, cada um separe a oferta de acordo com a sua prosperidade. Fuja do amor ao dinheiro, do amor ao elogio, da hipocrisia, da demonstração de generosidade para se aparecer. Sejamos autênticos e sinceros com Deus e uns com os outros. Se você concorda que esta mensagem é de Deus, dá um like, clica no joinha e escreva no comentário: eu concordo. Deus te abençoe. Grande abraço, beijo no coração. Fica com Deus.